Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre os fatores que afetam aí o desenvolvimento do metarrísio. Mas antes aí vamos dar só uma repassada com relação à fase de contaminação do inseto. Só para a gente repaginar aí, a contaminação do inseto ele pode acontecer via tegumento oral ou via sistema respiratório. E dentro de 12 até 18 horas, na realidade, né? Então, dentro de 12 a 18 horas, após o contato com o fungo, e aproximadamente 72 horas, o inseto pode estar totalmente colonizado. Isso é fantástico, o poder de reação dos fungos, né? Então, Alves, um grande pesquisador, relatava que os sintomas causados pela parte patogênica no inseto infectado ou a parte são inquietação, perda de sensibilidade, descoordenação, no caso motor, né, dos movimentos de paralisação. Então, a paralisação devidamente metabólico secundário, produzidos que afetam aí os canais de resposta muscular, a parte de estrutura e membrana celular. Assim, as toxinas elas são liberadas, levam o inseto à morte, num período que varia de 5 até 12 dias. Então a gente tem em mente que dentro de 12 horas a 18 horas, após o contato com o fungo, então aproximadamente 72 horas o inseto já pode estar totalmente colonizado. E no período aí de 5 a 12 dias, a gente já tem o inseto começando a entrar na taxa de mortalidade. Ele começa a morrer. Então, dependendo das condições muito ambientais também, a gente tem que lembrar que temperatura, luz, a parte de radiação, umidade, a parte ultravioleta, tudo são condições nutricionais também, a parte de suscetibilidade do inseto. Vários fatores a gente tem que estar levando em conta para poder tomar esse tipo de decisão, para afirmar esse tipo de coisa. Então, os endopatogênicos, os seres aplicados em campo, estão sujeitos a uma série de fatores, seja bióticos ou abióticos, que podem ter influência na sua sobrevivência, na propagação, infecção do hospedeiro. E de acordo com o Franco, os fatores bióticos são aqueles que estão relacionados aos patógenos e aos hospedeiros, sendo que abióticos relacionados ao ambiente, nos fungos, os fatores ambientais podem interferir em sua germinação, esporulação, crescimento e patogenicidade. Luz, pH, salinidade, radiações, umidade, nutrição e temperaturas se destacam-se como fatores abióticos que podem influenciar aí genética e fisiologicamente os fungos. Então, pessoal, a temperatura é de vital importância aos fungos, pois pode afetar seu metabolismo, a germinação, produção de enzimas e toxina e reprodução. Por isso, temperaturas ideais durante o ciclo da vida dos fungos são de extrema importância para o crescimento vegetativo e a germinação de esporos. A umidade relativa necessária aos processos de germinação em fungos deve ter valores acima de 95%. E tem-se verificados para metarrísio que as epizótias em campo estão sempre correlacionadas à alta umidade relativa, que é de 70 a 100%. A faixa ideal de temperatura para o desenvolvimento do metarrísio está entre 24 e 30 graus Celsius. A radiação luminosa ela pode estimular ou prejudicar sobre a germinação dos conídeos. A indução de estruturas reprodutivas, segundo Teixeira, e os estágios iniciais de crescimento do tubo germinativo no fungo. Então, pessoal, a radiação solar ultravioleta pode inativar os conídeos e provocar mutações e danos letais ao DNA, segundo Braga. Então, a radiação ultravioleta reduz a eficiência do fungo no campo, principalmente a radiação ultravioleta B, que tem efeito prejudicial aos propágulos de fungos. Então essa exposição à radiação ultravioleta, ela pode ocorrer durante uma parte ou até mesmo durante toda a vida do micro-organismo. Segundo Franco, fator que está em algumas espécies desenvolver o mecanismo de proteção ultravioleta, embora fungo geralmente não apresenta proteção contra o efeito desta radiação. Então, de acordo com alguns estudos, as pigmentações dos conídeos podem influenciar na resistência da radiação ultravioleta, principalmente as espécies de Metarrhizium, verificando-se a mutação na parte
de coloração, aqueles de coloração branca, violetas e amarelas são mais sensíveis à radiação ultravioleta do que os de pigmentação verde. Segundo Franco, existe um fator relação entre pigmentação dos esporos e sensibilidade dos mesmos na radiação ultravioleta. Ou seja, quanto maior a pigmentação, maior a resistência à exposição a esta. Na tentativa de minimizar os efeitos nocivos à radiação, consequentemente, aumenta a persistência ao fungo no campo. Então, os fungos, o metarrhizium aí com a coloração esverdeada, ele tende a ter uma maior resistência à radiação ultravioleta em campo. Isso aí trazendo um ponto benéfico, ponto positivo para nós. Então, pessoal, alguns métodos paliativos vêm sendo muito utilizados, tais como aplicação noturna ou em dias nublados, adição fotoprotetores e seleção de raças mais tolerantes. Eu vejo com o seguinte ponto, o seguinte olho, que hoje a gente deve se atentar bastante com relação à parte de aplicação de controle biológico em campo. Seja qualquer produto biológico que você for aplicar, devemos se atentar à qualidade de água, à questão de fatores de misturas de tanque, fatores de relação com o uso de herbicida, com o uso de fungicida. Existem estudos que demonstram que existem misturas que não são aceitáveis durante esse processo. Já tem misturas com fungicidas que não causam danos colaterais aí ao fungo. Então, pessoal, essas aplicações, de preferência, você aplicar no horário da tarde ou horários noturnos ou bem pela manhãzinha, porque aí você vai ter um ambiente mais favorável. E a aplicação foliar pode ser feita? Sim, pode ser. Por quê? Você tem um microclima ali na planta, nas